Seja bem-vindo a mais um podcast da comunidade Palavra e Poder. Hoje nós estamos com uma convidada muito especial, ela que é pastora, discipuladora, esposa do pastor Luizinho, mãe do Paulinho. Pastora Nívia, nós temos mais algum atributo que podemos te apresentar? Olha, na verdade eu tenho assim várias coisas que eu vou fazendo, né, ao longo do meu dia. Por exemplo, eu costuro, eu gosto de costurar, eu aprendi com a minha mãe novinha e gosto de fazer isso, é um passatempo que eu tenho. Eu cuido de galinha. Eu tenho uma criação de galinha ali, tem umas 10, 12 galinhas lá. Não estão botando um ovo, mas tá lá. Tá gastando a ração, mas tá tudo certo. E eu tenho um bode também que eu cuido dele. Mas eu também, de vez em quando, eu me arrisco a fazer pão, essas coisas assim de lar, né? Eu acho que eu gosto muito disso, dessa sensação de estar cuidando da minha casa. E é isso. Muito prendada a ela. Pastora Nívia, nós queremos saber um pouquinho de como que iniciou a sua caminhada cristã. Antes de nós falarmos do tema desse podcast, que é Maternidade à Luz da Palavra, conta pra gente como que iniciou a sua caminhada. Então, falar do início da minha caminhada, eu preciso falar do meu avô paterno, se chamava Newton, e ele é do interior de Minas, da cidade de Curvelo, e ele veio para Belo Horizonte porque ele estava com uma doença, e ele veio para cá, acabou gostando, ficando aqui, comprou onde ele morou até falecer, e aí nisso ele encontrou Jesus, e ele começou a servir na igreja Assembleia de Deus. Ele foi diácono por muito tempo, até antes dele machucar o fêmur e, e parar de andar, ele exercia esse serviço, ele estava lá no culto, servindo como diácono. Então, o início da minha caminhada, acho que primordialmente vem desse exemplo dele, de serviço, de amabilidade, porque o meu avô, ele foi um homem que, ele realmente, ele refletia o Espírito Santo. Se precisasse de um exemplo de mansidão, era aquele homem. Se precisasse de um exemplo de bondade, era aquele homem. Se você precisasse de um exemplo de resiliência, também era aquele homem. Então, eu atribuo a ele esse legado, digamos assim, espiritual. Começou dele, na minha casa. E aí, com 7 anos de idade, uma amiga da minha mãe, ela morava perto da gente. Minha mãe, ela não é cristã, meu pai foi por um tempo, aí voltou, aí depois deixou de ser. Mas essa amiga dela estava indo numa igreja, a igreja do Evangelho Quadrangular, lá do bairro, e me levou meu irmão, levou minha irmã. Eu sou a caçula de 3. Então eu tenho um irmão mais velho, uma irmã do meio e eu. E nos levou. E lá eu tive batismo com o Espírito Santo, eu encontrei Jesus Cristo, eu comecei a caminhar com Jesus Cristo com 7 anos de idade. Então, o início da minha caminhada cristã foi ali. E aí eu passei, né, gente, por diversas fases. A gente vive muitas fases nas nossas vidas, graças a Deus, mas algumas dessas fases me fizeram afastar do Senhor. Até que em 2018 eu realmente olhei assim e falei assim, não dá para viver sem Jesus, eu vou voltar para Jesus. E aí eu descobri a verdade do Evangelho, eu descobri a graça, eu descobri o amor, a plenitude do amor de Deus na minha vida, eu descobri que eu tinha um propósito, eu descobri que eu tinha uma direção de Deus para que eu vivesse. Então, resumidamente, começou assim. E como que foi a sua percepção de chamado, assim? Então, como eu falei, lá em 2018, eu reencontrei a Cristo e eu comecei a perceber que tudo aquilo que eu tinha aprendido lá atrás valeu, foi sincero, foi um aprendizado que na época me fez crescer, mas que existia muito mais em Cristo. E aí eu comecei a perceber a graça, o favor de Deus, a justificação e me entender nesse quadro geral. Eu entendo que o chamado, o propósito de Deus para as nossas vidas, ele começa com o ato de você se entender no geral. Que geral é esse? Do amor, do favor, da justiça, da graça e da glória de Deus.
Afinal de contas, nós fomos feitos para isso. Existem diversos textos bíblicos que dizem que nós fomos feitos para interagirmos com a glória, que é para que a gente viva de graça em graça, dia após dia, tem uma porção nova de graça, para que a gente entenda a plenitude do amor dele, o dimensionamento do amor dele, que nós fomos feitos filhos dele. Então, o propósito, o chamado, ele começa desse lugar. Porque não existe a mínima possibilidade de você servir ao Senhor com diligência, de você cumprir o seu papel, a predestinação, vou falar da predestinação de Deus para a tua vida, sem que você não se encaixe na identidade que Ele tem para você. É uma identidade de filho, é uma identidade de amor, é uma identidade de responsabilidade. E eu comecei a entender o meu papel diante desse panorama todo, a partir desse lugar. Então, foi a partir da identidade que eu comecei a ser ministrada pelo Senhor e a entender, peraí, isso não pode ficar só comigo. Eu preciso resplandecer isso de alguma forma. E, gente, eu nem sabia que o meu dom ministerial era pastor. E eu já exercia o pastoreio e continuo exercendo da mesma forma hoje, mas naquela época lá atrás eu comecei a falar assim, gente, eu preciso contar isso para as pessoas. Então, a pessoa que eu via na rua, eu contava. Minha mãe, nossa, ela já cansou de me ouvir sobre isso. E eu fazia visita para o povo e eu nem sabia que eu estava exercendo o ministério pastoral, né, esse dom ministerial. E eu ia no link, eu orava para o povo. E isso eu tinha acabado de retornar para Jesus. Mas esse impacto foi tão grande que mudou completamente a minha percepção de cristianismo. Muitas vezes nós temos uma percepção de cristianismo do eu, do meu. O que o Senhor vai me dar, o que o Senhor vai fazer me transformando, o que o Senhor vai gerar em mim. Só que isso não morre por aí. Isso precisa escalonar, isso precisa reverberar para algum lugar, isso precisa desaguar para algum lugar. E você precisa transparecer toda essa mudança, toda essa transformação. E ela sempre vai começar no entendimento da identidade. Muito bom. Pastora Nívia, eu quero trazer o contexto aqui sobre um testemunho que você trouxe uma vez sobre a espera, né, o desejo de gerar o Paulinho. E eu acredito que muitas mulheres, muitas meninas, talvez se encontram nesse tempo de espera, talvez de um casamento, talvez até de um filho mesmo. E eu queria que você falasse um pouco para a gente o que fazer nesse tempo de espera, como que nós devemos agir enquanto aquilo que nós desejamos não vem. Acho que um dos pontos primordiais para viver esse tempo de espera de forma saudável e de forma graciosa, porque todas as temporadas de Deus na nossa vida têm graça. Então tem graça de Deus para você viver tudo que você tem que viver. E a gente sabe que a espera é chata, né? Ela é difícil, muitas vezes ela é dolorosa, porque existe uma expectativa, principalmente quando a gente já está num local onde a gente quer gerar, a gente quer gestar, a gente quer aumentar a família. Então a espera, ela... Para algumas pessoas ela é mais rápida, para outras pessoas ela é mais demorada, mas um dos pilares para que você viva a espera de forma saudável, aproveitando de forma graciosa esse período, é o se manter em fé. Porque se você não se mantém em fé, o resto não acontece, o resto não funciona. É pela fé que nós escutamos, é pela fé que nós andamos com o Senhor, é pela fé que nós agradamos a Deus, é pela fé que nós vemos as coisas impossíveis humanamente falando acontecerem. Então a fé é o principal posicionamento que você precisa ter, ainda que você não veja, ainda que a espera seja longa. A gente precisa ter fé no seguinte, do quê? De que Deus, ele continua sendo fiel, a palavra dele continua sendo eficaz, ele continua percorrendo para que a palavra dele se cumpra nas nossas vidas. É uma questão de tempo. E o tempo não sou eu quem determina, é o Senhor. O meu papel é ter a fé necessária para que esse tempo se cumpra de forma oportuna na minha vida. Então, a espera, por vezes, ela pode ser dolorosa, ela pode ser difícil, ela pode ser até, às vezes, traumática. Eu falo por mim mesmo, porque eu recebi uma palavra sobre o meu filho em 2019 e eu não era casada ainda com o Luizinho. E
nós casamos e ele já estava doido para ter filho. Eu falava assim, não, espera, vamos esperar. Aquela típica regra, né? Vamos aproveitar o nosso casamento, vamos viajar e tudo mais. E aí, em 2023, eu comecei a ficar inquieta sobre isso. E eu falei assim, Senhor, e aí? Vai vir, vai vir, vai vir, vai vir, vai vir, vai vir, vai vir. E o Senhor falou assim, calma, é o ano que você vai gestar. Aí eu, ok, Senhor, beleza, então vou gestar. Só que assim, parecia que nada funcionava, parecia que não estava dando certo. Eu recebia inúmeras palavras, várias pessoas viravam para mim e falavam que sonharam comigo grávida. E eu tô assim, e aí? Do que tá adiantando, Deus? Por quê? Porque a minha fé foi abalada, porque eu gerei uma expectativa. Não que eu não possa gerar expectativas no Senhor, mas eu preciso entender as temporadas. E eu só entendo as temporadas se eu tiver fé suficiente para escutar o Espírito Santo. Por isso que a fé é tão primordial. Então, eu abaixei meu nível de fé e eu comecei a ficar naquela expectativa desesperada. Então, teve até um episódio, nem sei se eu posso falar isso, mas agora eu já comecei, vou terminar. Teve um episódio que uma pessoa virou para mim e falou assim, e aí, tô vendo uma barriguinha saliente, você tá grávida? Eu, não, é só excesso aqui. É só excesso, eu não preciso remendar o que você entendeu, acho que você imaginou. É um excesso aqui que daqui a pouco eu elimino e tá tudo bem. Por quê? Porque eu já estava cansada, eu já estava desesperada, eu já estava frustrada, porque eu gerei expectativa a partir de um tempo incorreto. E enquanto eu fiquei nessa expectativa do tempo incorreto, eu não gestei. A partir do momento que eu falei assim, Deus, então, se vira. O problema é do Senhor, o Senhor que mandou, o Senhor que falou, eu só sou incubadora mesmo, celestial, então tá tudo certo. E aí, no mês seguinte, apareceu o meu menino. Então, eu vejo que a fé, ela é crucial, não só para essas temporadas de maternidade, mas para tudo e qualquer coisa na nossa vida. Ela é o pilar que fundamenta aonde nós vamos chegar, até onde nós vamos andar, as pessoas que nós vamos alcançar. A fé é o pilar fundamental. E quando a bênção chega, quando os filhos chegam, como que os pais devem agir nesse contexto de igreja, trabalho, os filhos que se adaptam à rotina dos pais ou os pais que se adaptam à rotina dos filhos, como que é feito? Porque o Paulinho é uma criança de igreja. Como que vocês fazem? Então, eu acredito muito em temporadas do Senhor, sabe? E houve uma temporada ali, bem quando o Paulinho era bem pequenininho, que o Senhor, ele virou para mim, ele falou assim, olha, eu quero os seus olhos nele. Até porque ele demandava isso. Por isso que é tão importante, eu vou falar da fé de novo, por isso que é tão importante a gente entender, através da fé, a temporada que nós estamos vivendo. O discernimento vem pela fé, porque é a fé que vai te interligar com o Espírito Santo. Então, você entendendo a temporada, você vai aprender a se posicionar de forma correta. Então, nesse período, eu passei um longo período ali, exclusivamente, digamos assim, por conta do Paulinho. E era o tempo necessário. Hoje, o Senhor está começando a abrir o leque aqui da minha atenção. Então, o Senhor ele tem me posicionado mais na igreja, ele tem me feito me posicionar mais de discipular mais pessoas, de cuidar de mais pessoas. Então, são temporadas que precisam ser discernidas. E serão discernidas através do seu espírito conectado em fé com o Espírito de Deus. Não sei se eu cheguei à resposta que era necessária. Sim, chegou. Eu queria saber também sobre esse período, né, que a mulher ela tem o bebê e é uma bomba de hormônios, ela passa pelo puerpério e eu sei que você teve um processo difícil nessa época, mas o que como as pessoas devem agir com a mulher que acabou de ter um bebê também. Eu acho que isso é muito importante, porque talvez as pessoas não tenham tanta paciência, não entendam o porquê que a mulher chora muito e tudo mais. Como que as pessoas devem agir vindo de alguém que passou por esse processo e foi um processo difícil com o devido contexto que tinha, né? Então, aí eu vou entrar num dado histórico de Israel. Israel tem uma lei que fala, não sei se ela é seguida até hoje,
mas no tempo de Jesus existia uma lei que falava o seguinte: olha, quando a mulher gestar, ela não pode sofrer nenhum tipo de medo, ela não pode ter nenhum tipo de preocupação. Por quê? Porque o Senhor Deus já estava cuidando para que aquela criança nascesse de forma saudável. Não só o corpo saudável, mas a alma saudável. E hoje, a gente vendo a transformação do mundo, né? E as diversas vertentes da ciência, as diversas vertentes da psicologia, porque tudo isso fala a forma que a gente tem que agir, que a gente tem que falar, que a gente tem que viver. Não que eu siga isso, né? Porque o meu maior manual é, sim, a palavra de Deus. Mas o mundo, ele conta uma história pra gente, da forma que a mulher tem que ser enxergada, da forma que a criança tem que ser enxergada. Engraçado, eu estava pensando nisso até ontem em casa, falando assim, gente, como é discrepante a mãe da Bíblia para a mãe vou dizer assim, a mãe do século XXI, o que o mundo diz que ela precisa ser. E existia essa lei, existia não só pós-parto, mas antes, na gestação, a mulher ela precisava ser cuidada, ela precisava ser cercada de amor, ela não podia ter nenhum tipo de estresse, não podia ter nenhum tipo de medo. Por quê? Porque o Senhor Deus já sabia que aquilo poderia acarretar na criança algum tipo de comportamento e uma ferida na alma. E o Senhor, ele queria e sempre quis que nascessem crianças saudáveis. Então, o primeiro ponto é aí. Sabe? Você está vendo uma mulher grávida? Primeira coisa, interceda muito por ela. Porque, realmente, como você disse, é muita coisa ao mesmo tempo. É gestação, é o filho mexendo para lá e para cá, é energia indo embora, é a família de um lado, a família materna, né, da mulher, a família do pai, o pai da criança. E cada um tem um contexto diferente. Tem gente que tem gente para ajudar, tem gente que não tem gente para ajudar, para acolher. Mas acho que a primeira pontuação é o acolhimento e a intercessão. Interceda por essa mulher, ainda que você não a conheça, mas fala, Senhor, que o Senhor abençoe essa mulher, que o Senhor dê paz a essa mulher, que o Senhor dê tranquilidade a essa mulher, que você dê uma boa hora para essa mulher, porque é disso que a mulher precisa. É disso que a gestante precisa. E no pós-parto, ainda mais, porque durante os 9 meses de gestação, os hormônios eles vão aumentando gradativamente conforme o bebê ali vai se desenvolvendo no útero. O menino saiu, gente, acabou, despenca tudo de uma vez. Então, por isso que tem esse boom, né, hormonal, por isso que muita mãe entra numa depressão pós-parto. Hoje fala do termo baby blue, se eu não me engano. Mas é também por causa disso, só que não só isso. Isso é um fator físico, mas existe um fator emocional. E aí a gente volta lá atrás. A mulher não foi cuidada durante a gestação. Ela não foi provida, ela não foi cercada, ela não foi assegurada. E isso tem um forte impacto no posterior. E às vezes, ela mesma interna, não é só algo que as pessoas poderiam ter feito, mas é ela com ela mesma. A gente, quando está gestando, a gente pensa mil e uma coisas. Nossa, como é que será que meu filho vai ser? Ele vai ser saudável? Ele não vai ser saudável? Ele vai nascer bem? Ele vai nascer prematuro? Ele não vai nascer prematuro? Ele vai ser de parto cesárea? Não vai ser de parto cesárea? São muitas decisões que a gente precisa tomar durante a gestação e isso causa um certo nível de ansiedade. Então, quanto mais as pessoas ao redor colaborarem para a diminuição dessa ansiedade, uma melhor hora essa mulher vai ter, menos chances de uma depressão pós-parto ela vai ter, mais saudável ela estará e um dos pontos principais, mais saudável aquela criança estará. Por quê? Porque quando a mãe ela sente o medo, é liberado um hormônio. Esse hormônio da adrenalina é liberado no organismo da mãe. E aí, o que vai cortar a adrenalina? O cortisol. E a criança entende aquele tanto de hormônio como o quê? Rejeição e medo. Então, cria-se uma ferida da alma daquela criança. E aí, até a gente descobrir de onde veio essa ferida e, sabe, entrar num processo de arrependimento, de cura, leva um tempo. Então, para as futuras mamães aí, para quem está pensando em engravidar, pensa sobre isso, estuda sobre isso. Já conversa aí com o seu marido, você vai ter que cuidar de mim, viu, meu filho? Você vai ter que me
me cercar aqui de segurança, porque é, ao mesmo tempo, um momento em que a mulher se enche de força, também é um momento que a mulher está vulnerável. Muito interessante. Você tem pastoreado mulheres que tiveram filhos, que estão grávidas. Qual dica que você daria para essas mulheres que estão inseridas nesse contexto de ministério também, para que elas não abandonem o ministério por causa da maternidade? Aí a gente entra na questão do que o mundo diz a respeito da maternidade. Existem duas vertentes, né? Vai existir uma vertente no mundo em que fala que o seu filho não pode te atrapalhar e você vai dar um jeito nele e você vai seguir a sua vida. Você vai continuar sendo bem-sucedida, independente do rombo emocional que for acarretado nessa criança. E existe a outra vertente onde você para tudo e você se dedica 24 horas no dia, 7 dias na semana, todos os dias do mês para aquela criança. Os dois extremos são prejudiciais. É por isso que o Senhor Deus, ele fala lá em Timóteo, olha, eu te dei um espírito poderoso, eu te dei um espírito amoroso e eu te dei um espírito equilibrado. Existe a sabedoria do Senhor Deus através do Espírito Santo para toda e qualquer temporada na nossa vida. Então, para você que está gestando, para você que já teve o seu filho, entenda, o seu padrão não é o padrão do mundo. O seu padrão é o padrão celestial. O que o Senhor fala? Olha, vai existir uma temporada que vai exigir um olhar mais atento à sua criança. Sim. E a mãe, ela sempre vai ter o olhar atento à criança. Mas também vai exigir uma temporada que você vai entrar nesse equilíbrio do Espírito Santo, em que a criança vai estar inserida na sua rotina ministerial, na sua vida ministerial. Porque a própria palavra diz, ensina a criança o caminho que ela deve andar. Eu não vou ensinar aleatoriamente, eu vou trazê-la comigo. Porque a forma mais fácil de alguém aprender alguma coisa, principalmente uma criança, é pelo exemplo. A criança até 7 anos de idade, ela fica completamente na esfera da mãe. Então, tudo que a mãe faz, ela repete. Tudo que a mãe fala, ela repete. Não porque a mãe ensinou aquilo de forma didática, mas porque ela ensinou pelo exemplo. Então, se você quer um filho crente, se você quer um filho que entende propósito, se você quer um filho que entende ministério, entenda que ele não veio para te paralisar, muito pelo contrário, ele veio para te impulsionar para o ministério, ele precisa estar inserido dentro disso. Estamos caminhando para o fim. Eu gostaria que você me dissesse 3 aprendizados que a maternidade à luz da palavra te ensinou. Primeiro aprendizado tá lá na passagem que ela é direcionada para os maridos, mas eu encaixo as mães aqui. Fala assim, olha, maridos, amem as suas esposas assim como Cristo amou a igreja. Que amor é esse? É um amor sacrificial. A maternidade vai exigir sacrifício da mulher, mas é um sacrifício tão gostoso, não tenha medo, tá? É um sacrifício delicioso. Vai ter dias que você vai estar exausta? Vai. Mas você vai ver o fruto do seu trabalho. E o Senhor vai garantir que você receba a recompensa desse trabalho. Então, acho que o primeiro ponto é a mãe, o amor da mãe. A maternidade, ela vai ser sacrificial. Mas você vai fazer de bom grado, com muita felicidade, porque você vai estar gerando, educando e auxiliando no crescimento de uma pessoinha ali, que vai ser o reflexo de Cristo para a nação. Outro ponto sobre a maternidade que eu tenho aprendido muito, à luz da palavra, é que o filho não é meu, ele é de Deus. E aí eu tenho até um caso, né, que nos primeiros meses do Paulinho, eu estava tão assim, doidinha da minha cabeça, que o Senhor, ele precisou virar para mim e falar assim, olha, você precisa corrigir seu coração. Eu, por quê, Senhor? Eu não sou mais o primeiro em você, é o seu filho, me entrega seu filho. E naquilo ali eu desabei, eu falei assim, Senhor, eu preciso te entregar o meu filho, porque o Senhor quem me deu ele. Então, o filho você gerou, ele de certa forma é seu, mas ele primeiramente é do Senhor Deus.
E o terceiro ponto que eu tenho aprendido muito na maternidade é sobre organizar, ter rotina, gerir o seu tempo de forma em que você aproveite todas as fases do seu filho, porque ela não volta. Então aproveite ao máximo, beije ao máximo, abrace ao máximo. Não é porque uma pessoa faz algo e dá certo para ela que para você tem que ser da mesma forma. O seu padrão é um padrão bíblico, é um padrão que o Espírito Santo vai te revelar. Não siga os padrões que são impostos, que são ditos, que são, digamos assim, aconselhados. Encontre a sua rotina, mas tenha uma rotina em que você aproveite essa temporada de forma graciosa. Acho que é isso. Pastora Nívia, eu gostaria que você orasse por essas mulheres, por essas pessoas que estão ouvindo esse podcast e que talvez tenham um desejo de gerar ou que já estejam gerando ou que tenham filhos. Ora por essas mulheres, por favor. Tá bom. Então, você que está me ouvindo aí, eu quero que você feche os seus olhos. Você que tem o desejo de gerar, você vai colocar a mão aí no seu ventre. Você que já está gestando da mesma forma. Porque eu quero te abençoar, assim como o Senhor, Ele tem me abençoado e Ele tem feito a nossa igreja crescer. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que ela falou assim, nossa, que unção de fertilidade, de prosperidade que tem nesse lugar. Tem muita criança. E é um crescimento que o Senhor está proporcionando, uma expansão, mas é uma expansão também na sua vida, na sua família. Senhor Deus, eu oro agora por cada pessoa que está escutando esse podcast, que chegou até aqui, por cada mãe, por cada mulher, que esteja ou não nesse processo de gestação. E eu oro para que a primeira coisa, Senhor, arraiga elas na fé. Que teu Espírito Santo traga a elas a mentalidade de fé. O pilar da fé é aquilo que vai sustentá-las diante de toda e qualquer temporada, e principalmente nessa temporada de gestação ou na temporada da espera da gestação. Pai, eu oro para que o Senhor venha abençoá-las, para que o Senhor venha, Senhor, derramar mais da tua graça, do seu favor, do seu poder sobre elas. Pai, eu oro para que elas venham ter paz, venham ter tranquilidade, para que a alma delas seja completamente sarada, cuidada e protegida pelo Senhor, para que elas tenham uma gestação, para que elas tenham filhos saudáveis, em nome de Jesus. Para quem especificamente está tentando gestar, eu oro para que o Senhor toque, Pai, nesse ventre, nesse útero, para que aquilo que possa estar existindo de impedimento seja neutralizado, anulado agora em nome de Jesus. Se for algo físico ou se for algo espiritual, o resultado é o mesmo. O Senhor é detentor de todo o poder. A resposta é o sim do Senhor. Por isso eu declaro, Pai, que essa mulher vai gestar sim, que essa mulher vai sim, Pai, ter essa alegria de gerar uma vida no seu útero. Pai, para quem já está gestando, eu declaro uma criança saudável, uma gestação saudável, uma gestação graciosa. Declaro a mente dessa mulher completamente blindada, a mente dessa mulher completamente em paz, em tranquilidade, entendendo que o Senhor é o provedor de todas as coisas, inclusive dos recursos, inclusive de tudo que ela precisa e de tudo que ela ainda vai precisar. O Senhor é um Deus que antecipa as coisas. O Senhor é um Deus que provê antecipadamente nas nossas vidas. Eu declaro crianças saudáveis. Eu declaro crianças que serão gestadas, que nascerão e crescerão em graça, em sabedoria, em conhecimento, em poder. Declaro crianças como flechas nas suas mãos, Senhor, para incendiar a nossa cidade, incendiar a nossa nação, incendiar esse mundo com a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Chegamos ao final desse podcast. Curte, comenta, compartilha e fique atento para os próximos episódios.